Fala, Cássio, tudo bom, Fala, cara? beleza? E aí, Chique beleza? no... Bom, Show. tamo Sempre aí. que a gente se falava, hein, cara? Não E aí? entendi. Eu tô tentando ter pique que eu não te vi em live, hein? Tem tempo que eu não Ah, te vejo em sim, live que tá sim. com. Também corrido aí, né? Cássio, cara, é o seguinte, como eu te falei no WhatsApp, a ideia é a gente estar aqui, tentar te agregar algum valor, tá? Tirar alguma Aham. dúvida tua e fazer a gente conhecer um pouco da tua história, quem sabe inspirar alguém que está assistindo a gente aqui. É sempre bom estar ouvindo histórias de pessoas que estão no campo de batalha, que estão tentando, estão fazendo. Entender um pouco do teu histórico aí. Me diz aí como foi que tu começou, ou na verdade, como foi que tu me conheceu, como foi que tu entrou nessa parada de se tornar climatrônico, de manutenção eletrônica. Então, Se... eu vou começar assim um pouco pelo meu começo na climatização, né? Até a gente chegar Certo, no ponto de eu te encontrar aí nas mídias, né? bora lá. Eu comecei, Laonder, na verdade, como eletricista, né? Eu trabalhava numa Certo. empresa de telefonia, daí a empresa teve cortes, a gente acabou saindo da empresa também, cortou lá muitos funcionários. E aí eu me vi naquela situação, na verdade, o que eu ia fazer, né? De profissão mesmo, né? Eu não queria entrar numa profissão que não me agregasse para o futuro, né? Que não me desse uma perspectiva de futuro, né? Certo. Eu tinha essa preocupação. Só que aí eu comecei com eletricidade na cidade, fazendo redes elétricas de casa, Qual a cidade aí, Cássio? reparos. Aqui é Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso, ótimo. Isso, ela é a terceira maior cidade aqui do estado, Uhum. né? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver a área de climatização como algo muito proveitoso, né? E eu comecei a me envolver com essa área. E comecei a fazer instalação para amigos. A gente sempre começa assim, né? Trabalhando para amigos, né? Mas quando você Certo. está aprendendo. Cortou E um aí a pouco, tu gente fez o curso, chegou a fazer o curso, só viu a área e começou a meter as caras. Primeiro eu comecei, só meti as caras, passava algumas informações no YouTube, Certo. né, da parte de instalação. Beleza. Queimei ar-condicionado, paguei para cliente, né, Acontece. perdi a gás, apanhamos muito. Eu falo até que a parte de ar-condicionado, se o cara realmente não gostar, é difícil ele ficar, porque é uma área que dá dinheiro, que compensa, eu pelo menos acredito assim, só que é uma área que também você quebra muita cabeça, né? Certo. E assim, fui gostando, fui me aperfeiçoando, fui me profissionalizando, fiz alguns cursos básicos, outros um pouco mais avançados, a gente vai aprendendo com os colegas no dia a dia, né? Certo. E hoje eu me considero assim um bom técnico, né? Da parte de refrigeração. É, Passou-se o tempo, a gente pegou algumas empresas grandes, alguns projetos grandes. Até Legal. teve um dia, não sei se você vai lembrar, eu tenho muito orgulho desse projeto. Para mim como é que eu vou dizer assim, é um xodó. A gente fez funcionar quatro máquinas de 60 mil BTUs, sem placa, só na contactora e relé temporizador, né? As duas funcionavam a um determinado horário, quando ela desligava, com 3 horas de funcionamento, as outras duas entravam. Então, assim, foi um projeto muito bacana que a gente fez, e com Eu pouco acho que eu lembro. tempo. Você Acho que eu lembra lembro disso desse aí, dia né? lá. Isso, até eu estava estudando como que eu ia fazer isso aí. E ficou um projeto muito bacana. Porque assim, Lawander, eu tenho pouco tempo, eu tenho média de 3 anos de climatização, né? Legal, cara. É, e com esse pouco tempo, o que a gente fez? Eu migrei totalmente para a climatização. Eu deixei a parte de elétrica, faço muito pouca coisa de elétrica. Às vezes, quando o cliente precisa de um ponto elétrico, alguma coisa assim, mas muito pouco. Assim, hoje eu evito até de pegar a parte elétrica para não perder o foco da climatização, né? Entendi. Ah, e assim foi indo e tal, nos especializamos. Só que aí a gente começa a se deparar com a parte dos inverters, né? Usar ar-condicionado inverter, que se a gente não souber, você começa a apanhar de novo, né? Eu digo que é uma surra nova que a gente leva dessas placas. E foi aonde que eu encontrei o teu curso, né? Procurando no YouTube, tem muito conteúdo, tem muita gente boa dando aula, às vezes gratuita no YouTube. Só que assim, do pessoal que está lá, com quem eu consegui me identificar melhor com a didática e a forma de ensinar foi o teu curso, né? Aí foi onde eu comecei ia procurar, sempre procurava algo, algum conteúdo que você tinha postado ali, né?
E quando saiu aquele, eu não sei se foi a primeira, mas pelo menos foi o primeiro momento que eu vi a venda do seu curso, né? Uhum. Eu de cara, falei, não, tem que fazer isso aí, preciso, né? E é como eu te falei, para mim a climatização ela passa de uma paixão pela uma profissão de amor, né? A gente fala, Bom, eu costumo dizer assim que a paixão ela deixa a gente cego, doido, né? Mas o amor já é uma coisa mais equilibrada. total. E a gente vê que você começa a ficar mais maduro na área, né? E aí você quer pegar um ar-condicionado, a pessoa que ela tem amor pela profissão, ela quer pegar um ar-condicionado e saber o que fazer do começo ao fim, né? E foi aonde eu procurei a especialização com a climatização, né? E é por isso que a gente procura. Hoje, como eu até tinha te falado lá por mensagem, Uhum. eu estou um pouco cru na parte eletrônica, né? Na verdade, a parte de ar inverter, eletrônica do ar inverter. Mas a gente tem procurado, estudado, procurado conhecer o máximo possível, porque a gente sabe, o Lawander, que ou você faz ou você fica na mão, né, de pessoas que sabem fazer. Hoje em dia, assim, conhecimento ele é um poder que você tem, né? E às vezes, eu sempre falo isso com os meninos que trabalham comigo, você saber operar uma máquina de um ar, uma placa de um ar, não é nem pelo dinheiro, é pelo atendimento que você vai prestar para o teu cliente, né? Poxa vida, o cliente está precisando de um conserto, uma placa. Eu, pelo menos, não gosto de falar que eu vou pegar o ar dele e vou levar para um outro técnico dar uma olhada. Eu não sei se isso é correto ou não, mas eu, particularmente, eu fico constrangido. Por quê? Porque passa aquela impressão para o cliente que a gente não sabe trabalhar com equipamento, né? Passa assim um certo falta de profissionalismo. Na linha de frente, né, atendendo o consumidor final, você tem que passar uma confiança no seu falar, porque assim, você conserta, mas antes de você consertar, você tem que vender a tua imagem para o cliente. E você falar bem do que você está arrumando ou reparando é o seu comercial, né? É a sua parte comercial. Não adianta eu saber fazer, mas não saber vender aquilo que eu sei fazer, né? E a falta do conhecimento faz isso. A falta da gente saber operar as partes eletrônicas, né? Faz isso. Eu, hoje, assim, tenho muita dificuldade. Eu ainda não estou consertando. Problemas pequenos a gente conserta. Às vezes, eu consigo identificar um IPI, um IPM que está queimado, uma pasta térmica, um fusível, coisas básicas, um resistor. Quando é básico, a gente consegue, mas eu ainda não consegui pegar aquela máquina que incomoda mesmo, aquela que te tira o sono. Eu ainda não estou nesse nível, mas a minha ideia, a minha intenção é ser o cara referência na minha cidade, né? Hoje aqui, Lawander, nós temos um cara na cidade que você pode pegar a placa para ele, levar a placa para ele, saber que ele vai resolver teu problema, né? Tem um cara. Só que o que acontece? Tempo hábil para você atender o teu cliente. Certo. Então, é aquilo que eu falei, às vezes não é nem a questão do dinheiro, é a questão de você atender a necessidade do seu cliente. Porque às vezes a máquina fica lá 15 dias, 20 dias, você não tem o que fazer. Ou você espera o cara, Entendi. ou você compra outra placa para colocar no ar do cliente, muitas vezes não é viável, né? Uhum. Então, temos outros aqui. Esses dias eu levei uma placa, até por falta de tempo, eu nem sabia o que era, mas eu não tinha tempo para parar para analisar ela, né? E o cara mexeu, futricou, eu vi que, assim, para quem fala que conserta, ele macetou os bornes ali, os trilhos, né? Eu falei, cara, esse cara não sabe arrumar. E falou assim, essa placa sua aqui não tem conserto. Eu falei, cara, mas como é que não tem conserto? Uma placa de um ar não tem conserto? Se até um micro, que é uma peça, para mim seria a peça mais sensível ali da placa, né? Você pode trocar. Como é que ele não tem conserto? Então, a gente percebe que tem muita gente que fala que conserta, mas na verdade, às vezes sabe menos do que a gente, né? E às vezes, assim, por necessidade, você acaba caindo na mão da pessoa. Mas, assim, nesse caso a gente não leva lá mais, é claro, não tem a situação. Uhum. Mas a minha intenção é essa, né? É me tornar alguém, assim, referência. Eu até acabei de ver um post, eu estava olhando ali o teu Insta,
E você fala assim que muitas vezes o nosso concorrente se torna o meu cliente, né? O que que acontece? Esse rapaz que conserta a placa, ele é meu concorrente na parte de instalação, né? Manutenção. Mas quando se trata em reparos da placa inverter, eu me torno cliente dele. Então, assim, isso aí é muito nítido para nós, né? Quando você começa a depender da pessoa e não tem para onde correr, você se torna um cliente por obrigação do cara, né? E a parte eletrônica, eu sou apaixonado, cara. Eu gosto muito, eu sou assim, muito empolgado em conhecer, entendeu? Porque é uma coisa assim que não é para qualquer um. Eu imagino assim, não é para qualquer um que o cara tem que ter uma dedicação. Então Sim, isso sim, filtra sim. muito, isso filtra muito a concorrência, né? Total. Eu vou. É diferente do instalador. O instalador, o cara, com uma semana, ele está instalando um ar-condicionado. A questão do ser climatrônico, né? Como é o termo que você batizou aí, é diferente. Para o cara ser meu concorrente, a partir do momento que eu estou consertando a placa do ar inverter, ele tem que ralar muito. Tem que passar por tudo que tu E, passou, né, cara, pra chegar lá. exato, e muita gente não passa, né? Muita gente não passa porque a dificuldade é muito grande, né, Laona? A Eu parte, digo eu digo, assim, vai, continue. pode falar. Não, eu digo que a parte boa, eu consigo ver com bons olhos ser difícil, entendeu? Eu seria leviano se eu dissesse aqui, eu não falo que é fácil a eletrônica. Você não vai me ver dizendo que é Sim, fácil. Eu posso dizer que é simples. Até porque quando chega um defeito que você já pegou, você conhece aquele defeito, ele se torna simples, um reparo. Mas não é o caso. A questão eu consigo ver com bons olhos o ser difícil. Por quê? No difícil é que está a diferenciação. É no difícil que quase ninguém faz. eu sempre falo que tem uma diferença do instalador para o técnico. Sempre pergunto para o pessoal que vem trabalhar comigo, de falo assim, você é técnico ou você é instalador? Porque, que nem você falou, o cara instalar uma máquina nova, uma máquina que está funcionando, que está perfeita, o funcionamento dela, é uma coisa. Agora, você tirar de lá e descobrir o que está acontecendo com a máquina, né? Nós temos tem um grupo ali, Sofril, é o nome do grupo, tem técnicos de todo o Brasil aí. A gente vê que tem de vários níveis ali. Cara que está começando e cara já bem mais experiente. E aí, esses dias, um rapaz postou que ele estava com problema da máquina, que ela estava com funcionamento perfeito, só que ela não tinha rendimento. Pressão estava ok, né? Ventilação estava ok, os capacitores, mas não tinha rendimento. E aí ele estava quebrando a cabeça. Eu não consegui acompanhar até o final lá para ver o que aconteceu, Explicação. né? Mas é o que nós estamos falando. Às vezes a pessoa ela instala bem, ela tem uma boa mão de obra para instalar, mas não significa que ela vai fazer reparos na máquina, né? E aí quando entra a eletrônica é como se fosse um outro nível também, né? Quando entra essa Exatamente. parte de eletrônica, principalmente do inverter, aí já passa de técnico, um técnico que repara ar-condicionado para um climatrônico, né? Esse aí. Como é o termo que você usa. Eu posso fazer analogia da seguinte maneira, por exemplo, trocar a placa, qualquer pessoa troca a placa, desde que sabe ter algum conhecimento elétrico. O cliente não faz isso não, porque ele tem que ter o conhecimento, isso é muito arriscado, né? Mas o Sim, técnico é fieração, trocar a placa, qualquer técnico troca. Agora, correto. reparar a nível de componente é outros 500. Né? Tem que saber como é que ela funciona. Então, faz essa analogia com instalar, qualquer um instala. Para chegar no nível todo. Você tem uma aula, dentro do curso que fala uma coisa que eu tenho para minha vida, né? A questão da pessoa dar desculpas, né? São desculpas que a pessoa vem colocando conforme as dificuldades que ela encontra no percurso. Você viu que eu falei assim que hoje eu não estou a um nível de um profissional que está pegando a placa, independente do defeito que está consertando, só que eu para mim, assim, eu assumo que a responsabilidade é minha, por falta de tempo, parar para estudar o conteúdo, né? Me falta, como é que eu posso dizer assim, me falta um pouco mais de empenho. Eu acho que isso é importante, Olander, porque quando a gente não chama essa responsabilidade para a pessoa ela acaba caindo naquela que, não, isso aqui é impossível de fazer, né? E você tem eu não sei se, com certeza você vai lembrar, mas tem uma aula justamente lá no seu curso que fala sobre isso aí. E não adianta transferir a responsabilidade do problema para outras pessoas. A gente tem que chamar para a gente. Eu sempre falo aqui com os meninos que trabalham comigo, falo, gente, quando o cliente ele te contrata, ele não está te contratando
porque ele quer que você troque um rolamento do motor ou um capacitor. Ele está te contratando porque ele quer a solução do problema dele. Tem Sensacional. cliente, tem cliente que ele nem quer saber o que aconteceu com o ar dele. Cássio, acontece comigo direto. Cássio, você vai lá, meu ar não está gelando, vê o que está acontecendo, a gente vai lá, arruma. Quanto que deu? 150, 200, está na conta. Ele não perguntou se foi um capacitor, se foi um sensor. Então, o cliente ele não está te contratando para trocar a peça, ele está te contratando pela solução que você vai entregar para ele, né? E aí eu sempre falo para os meus técnicos aqui, para a minha equipe, gente, aconteceu defeito no problema de percurso, dificuldade na hora de executar um trabalho, eu não quero saber de desculpa, eu quero saber do resultado. Nós só vamos fazer os valores entrar na nossa empresa a partir do momento que nós entregarmos o resultado. E aí isso eu levo para a vida, Lawander. Porque em relação ao curso e o aprendizado que nós temos ali nas placas, né, para poder consertar, eu não posso ficar dando desculpa, isso aqui é muito difícil, não. Se o Lawander faz, se o pessoal que está lá com ele faz, por que eu não posso fazer? Quanto mais inexperiência, mais tempo vai demorar para você. Por isso eu digo, é difícil, mas pode ser simples. Porque quando tu resolve um problema uma primeira vez, eles tendem a se repetir. Não é incomum que eles se repetem, né? Que eles fiquem naquela região. Por exemplo, erro de, sei lá, sobrecorrente na LG. Aí o cara vai lá, apanha a primeira vez, apanha, reparei. Na próxima, eu vou naquele circuito que eu analisei que deu certo. E muitas vezes dá certo. Aí tu vai e repara com muito mais rapidez, com muito mais eficiência, né? A pedra que você tropeçou na ida, você não vai tropeçar na volta, né? Total. Né? É isso aí. E sobre a autorresponsabilidade, cara, sobre a autorresponsabilidade que você citou aí, isso é extremamente importante. Porque, é interessante porque eu consigo ver um padrão porque você gerencia equipe, é dono de empresa, e a gente que é dono de empresa, cara, que está encabeçando alguns movimentos aí dentro da nossa empresa, que tem que motivar os carinhas, que tem que incentivar os carinhas a estar evoluindo, a gente não pode ficar dando desculpinha não, cara. Imagina se eu chego com meus funcionários hoje, Alinha, é o seguinte, o presidente é isso aqui, aquilo outro, estamos em lockdown, o governador fez não sei o quê, e eu jogar a responsabilidade toda pra cima de quem manda no Brasil aí, né? De quem determina as leis aí. Se eu chego pros caras e digo, eu tiro tudo das minhas costas. Acabou, cara. O cara tem que botar o de comer dentro de casa, como diria aqui no Ceará. Entendeu? Uhum. Então, e desculpa não paga a conta, né? Exatamente, cara. Então, se a gente fica com desculpinha, se a gente fica com... bota na culpa em terceiros, né? E não assume pra gente, não tem essa autorresponsabilidade, saber que a gente é responsável por trazer cliente para dentro da nossa empresa, quem é responsável por motivar, que as merdas que dão na empresa é culpa da gente. Mas foi meu funcionário que vacilou, ele é vacilão. Peraí, ele vacilou por quê? Por que não deu treinamento pra ele? Por que tu não foi lá e criou essa regrinha pra ele não vacilar nisso daí? Né? Então, tudo isso daí, cara, acho que pela posição que a gente se coloca, talvez a gente tenha essa mentalidade mais aguçada nesse sentido, né? E sabe, e levando o negócio, ou até a parte da eletrônica desse jeito, você entende, eu já cheguei a achar, e é coisa da jornada, eu já cheguei a achar que eu era o cara mais fora de eletrônica. A eletrônica vai e puf, me derruba. Me dá uma surra de um defeito pesado que eu disse, cara, não sei de nada. E aí, tem dia que nenhuma placa dava certo. Eu disse, caraca, não sei de nada, eu sou muito burro em eletrônica. Então, nenhum dos extremos é verdadeiro. Nem eu sou o fodão em eletrônica, nem eu sou o cara mais burro em eletrônica. A questão é o dia a dia. É o dia a dia, tem dia que dá certo vários defeitos, tem dia que você apanha mais de uns defeitos ou outros, e faz parte da evolução. Esse dinamismo, esse jogo de não ter uma constância, eu não gosto de nada repetitivo, cara. Eu odeio. Tipo, coisa repetitiva, coisa que está sempre fazendo a mesma coisa direto, não tem nenhuma novidade, não tem eu acho que a receita correta para você entrar em depressão. Sua vida ficar só aquela flat. Só fazendo a mesma coisa sempre, toda a vida aquele mesmo jeito e tal. Não gosto. A eletrônica não deixa a gente fazer isso. É o dia a dia mesmo, não deixa a gente ficar nesse comodismo. Então, acho que é bem isso. Essa questão de ter essa mentalidade é muito massa, cara. Pra tudo na vida. Pra tudo. Você não... Acabou. Não tem presidente, não tem governador, não tem pandemia, não tem nada, cara. Esse período agora de pandemia acaba que dá uma diminuída nas atividades. Aí o que acontece? Eu comecei a observar os meus colegas aqui de profissão, né? Concorrentes, amigos, e sempre perguntando. Ele fala, e aí, cara, como é que tá? Olha, deu uma diminuída. Pergunto para outro, como é que tá? Não, o trem tá arrochado. Então, isso também é muito, como é que eu posso dizer? Ele é como se fosse uma oscilação. Para uns, tem uma frase que fala assim, enquanto um chora, outros vendem lenço, né? Se a gente deixar internalizar essa questão das dificuldades,
isso vai te atar e te amarrar de um tanto que até coisas que você poderia fazer mesmo com a pandemia, você não faz. Exatamente. Quando você deixa isso te algemar, às vezes tem coisas que você poderia estar fazendo e dando resultado, mas você se deixou algemar. E aí, mesmo aquilo que você poderia fazer, você não vai fazer. Ó, e E ninguém aí, tá fazendo vista grossa pro que tá acontecendo. correto. Ó, eu Sim, tenho mercados que sofrem bastante. Eu conheço pessoas próximas a mim que estão sem trabalhar no segmento delas, porque não tem o que fazer. Mas o nosso segmento aqui, Matheus, você que tá aqui, tá assistindo a gente aqui, o nosso segmento, pelo contrário. Ó, eu cresci nos dois. Aqui nós estamos em lockdown, não sei como é que tá aí não. Mas aqui nós estamos tudo tá, fechado. algumas medidas. Aqui Uhum. daqui foi sancionado já. Tá tudo fechado, não tem nada rodando. E nos dois momentos, quando foi em março do ano passado e agora, nós estamos batendo recorde de faturamento. Eu consigo enxergar assim, que a linha de faturamento de um profissional, principalmente autônomo, ela depende muito da mentalidade do cara diante das coisas. Tem dificuldade, as coisas são difíceis, né? Toda a questão da pandemia, sim. Mas a mente do cara, a forma do cara encarar a situação, ela determina muita coisa, né? O cara tem criatividade, ele tem insight para criar situações, para resolver problemas, para inovar em alguma situação, é coisa que o seu funcionário não é nem por maldade, mas é pela questão de posição mesmo. Ele não vai fazer por você, né? Então, acho que isso aí a gente tem que não botar na conta da pandemia. Como nós falamos ali, é chamar a responsabilidade e fazer acontecer, né? Se tem Sim. gente ganhando dinheiro, por que que eu também não vou? Né? É nesse sentido assim que eu acredito que seja o certo a gente encarar, né? Não deixar a pandemia me bloquear a minha criatividade, né? Isso aí, cara. Chegamos numa linha muito, muito massa aqui, o bate-papo. Vamos voltar um Uhum. pouquinho para eletrônica, certo? Vamos Eu quero olhar pro teu negócio, vamos dizer assim. sim, Para tentar te ajudar a tu não ser mais o cara que vira o cliente do teu concorrente e é fazer o meu sonho. contrário. Entendeu? Vamos lá. Vou te fazer umas perguntas para entender melhor a dinâmica da coisa. São quantos na tua empresa? Hoje São nós estamos quantos? com quantos técnicos? Isso, tu e mais. Mais três, Ótimo. São quatro profissionais. quatro profissionais, ótimo. Beleza. O que que eu vou te jogar de ideia aqui, cara? Eu sei, eu imagino muito bem como é a sua rotina maluca aí. Porque é a Uhum. minha também. Né? É, claro, é interessante tu ter todo esse conhecimento, certo? Só que pouquíssimas, raríssimas. Aqui em Fortaleza eu conheço uma empresa grande. Que é uma empresa grande lá? Uma empresa que atua a nível estado, certo? A nível estado, que tem, sei lá, dezenas de equipes, né? Bem maiores do que a gente. Hoje nós somos 5 comigo lá. Então a empresa é tal qual igual a sua, certo? Sim. Do ponto de vista de tamanho. E eu vejo uma empresa aqui em Fortaleza, uma empresa que é muito maior que a gente, que tem uma equipe interna de reparo de placas. Focado em ar-condicionado. Só. Demanda deles, interna. Né? Os demais, as grandes demais, todos terceirizou com a gente ou com os outros caras que reparam. Eu tenho alguns clientes grandes, inclusive essa empresa ela é nossa cliente. Quando a equipe interna dela não dá conta, manda para a Lautec, entendeu? A equipe dela, interna deles, mas ele tem equipe. Então isso é um grande diferencial, cara. Isso é um grande diferencial. E o que eles não fazem, que eu já consideraria fazer, que vai dar uma injeção de caixa na tua empresa. E aí, Cássio, não precisa nem ser tu, a não ser que você queira. Onde eu percebi, pelo que tu falou aqui, tu é apaixonado pela profissão de técnico de refrigeração. Né? Então Muito. talvez não passe para tua cabeça sair do campo de batalha ainda. Não passe para tua cabeça. Você gosta disso daí, tá tudo bem. Só que, ó, se liga só. Não precisa ser nenhum dos caras aí. Não precisa ser nenhum dos caras aí. Tu pega um carinha estagiário. Olha a viagem aqui. Pega essa viagem aí. Tu pega um estagiário, certo? E bota ele para fazer o curso. Para quê? Porque o curso tu já tem um acesso aí, passa o acesso para ele, é a tua equipe. Porque aí tu vai ver se o cara quer mesmo ou não. Foi a melhor coisa que eu faço na Lautec, cara. É estagiário. Pegar o cara do zero. Eu faço isso na Lautec. Sabe por quê? Porque o curso forma do zero, em eletrônica. Não Sim. forma nada em refrigeração, não.
Você sabe muito bem isso. Mas ele é tudo forma do zero. Vai começar a ler idioma, tarará, bonitinho. Tu já deve ter algumas demandas de placas aí, sucatas, alguma coisa. Tu tem até, pode até entrar pro cara estudar. E aí, por que estágio? Por que eu gosto do estágio? Porque o estágio eu pego se o cara quer ou não quer. Né? E é barato pra gente, do ponto de vista de empresa. É barato. Né? O cara pagar o estágio do cara ali. É barato pra empresa e ele mostra se ele quer ou não. Eu busco muito mais, Cássio, características de proatividade, do cara ser extremamente estudioso, dedicado, do que o cara saber de eletrônica ou o cara saber de refrigeração. Eu não peço diploma, para não ter noção. Fez Senai, fez não sei o que, eu quero saber não. Quer aprender? Quero. Eu consigo ensinar o cara do zero, então o curso consegue ensinar o cara do zero. Tu chama um estagiário, cara, pô, esse cara é dedicado. Tu vê esse cara dedicado no primeiro mês logo, tu já vê se o cara vai comer a bronca ou não. Né? E aí, esse carinha, ele não é incomum que se ele for dedicado, eu já vi isso várias vezes acontecer, em 1, 2 meses, e aí o que é? O estágio é meio salário, né? O estágio é meio salário, e aí 1, 2 meses, ele já começa a reparar as primeiras placas dele. E aí tu tem tuas demandas internas, né? Tem tuas demandas internas de placa. E aí tu vai passando pra ele, tá ganhando confiança. Quanto tempo demora lá, Wander? Cara, eu tenho um cara na Nautec extremamente dedicado. Extremamente dedicado. E ele vamos lá, com 4 meses, ele tava reparando bem. Nível iniciante ainda. Ele tá começando, ele entrou em setembro, setembro, outubro, novembro ele reparou a primeira placa dele. Eu deixei ele estudar bem, sabe? Eu fiz esse teste com ele, deixei ele estudar bem. Só estuda, só estuda, só estuda. Eu quero que tu fique já parrudo nos estudos. Eu acho que com 1 mês ele já consegue dar os primeiros reparos, de maneira natural. Mas eu quis forçar ele a estudar mais. Terceiro mês comecei a reparar. Aí foi lá, 1, 2, 3 reparos no mês. 1, 2, 3 reparos no mês. E ele foi reparando. É o Gladstone, tu conhece o Gladstone, né? Do suporte lá. O que eu estou falando? Não, no grupo não? Não quer responder no futuro, não? Ele tá no grupo, respondendo o suporte de vocês. Ele fala o suporte de vocês. E aí ele... setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Nós estamos no mês 3, né? 7 meses depois, hoje, ele é responsável por uma boa fatia do faturamento da Lautec. 7 meses depois, cara. Eu acho um tempo hábil. Né? Um tempo que ele já começou a se pagar. Já começou a se pagar lá talvez no 4º mês. Começou a se pagar no ponto de vista que ele rendia, era o salário dele. Sim, então, entendi. Eu acho, como pode ser, no teu caso, não vai mexer no teu core business, né? Não vai mexer no teu frente, aí tu não mexe nos teus 4 técnicos contigo, continua faturando o que tu fatura, só que tu tá plantando para daqui a 3, 4, 5 meses, tu tá colhendo um faturamento a mais na tua empresa e aí não faz que nem as empresas daqui, que só pega a demanda interna, só que a demanda interna fica muito gigantesca mesmo, e aí tu começa a terceirizar isso daí. Né? Começa a ele mesmo pegar, tu vai pegando placa de colegas teu do segmento. Tô reparando aqui, minha empresa tá reparando. Tô te dando essa possibilidade, tô jogando essa possibilidade na tua cabeça, porque às vezes não é tão claro, né? Perceber esse caminho, porque, e assim, vamos lá, minha experiência, se o cara vai aprender, vai botar pra ele, não sei se tu passa pela tua cabeça ou não, passa pela sempre existe essa possibilidade, né? Sempre existe essa possibilidade. Só que a experiência que eu tenho é o quê, cara? O cara sair da empresa, aí vai aquela questão de autorresponsabilidade. É muito mais incompetência minha como chefe, ou como líder. Chefe não, chefe é antiquado. Como líder, de estar motivando ele e mostrando, cara, aqui entre nós, a Lautec, qual é a tua empresa, Cássio? Eletrotec. Eletrotec, olha aí. Eletrotec. A Eletrotec tem que ser empresa tão foda, que o cara tem que ser idiota que não querer trabalhar lá, velho. Tá entendendo? A Lautec, eu tô construindo a Lautec e ela já está, já. A gente tá melhorando a cada dia. É tão massa, cara, que o cara sair, ele é otário. Ele tá vacilando, entendeu? Se ele já sair pra ele, não tem que estar lá mesmo. Então, eu tô construindo desse jeito e tá dando certo. Os caras são, pra ter noção, aconteceu um negócio recentemente, que todo sábado a gente vai pra estudar. Uma parada que a gente tá implementando lá, que dá muito bom. A gente só trabalha de segunda a sexta, só trabalhava de segunda a sexta. Galera, vamos estudar, vamos melhorar, vamos evoluir. Bora, vamos vir de sábado. Sábado a gente vai pra estudar. E engaja demais, certo? Engaja demais, cara. Se conseguir implementar isso na tua empresa, surreal quanto isso engaja a equipe.
E aí os caras, a gente vai para estudar. Eu vou estudar junto com os caras. Inclusive, a gente está estudando a parte de refrigeração. Da eletrônica, estamos estudando a parte de ciclo básico, essa parada todinha, que vocês são fascinados aí, a gente está aprendendo esse negócio. Uhum. E aí, aconteceu de a gente bateu a meta mês passado e eu combinei com eles de a gente comemorar a meta no sábado. Foi negado. Por quê? Queria estudar. Sábado eu quero ir para estudar. Tá entendendo? A cultura da empresa, um negócio comum. Então, tipo, eu vou treinar o cara do zero. A minha experiência é o quê? Se o cara não sabe nada, ele tem uma dívida de gratidão contigo gigantesca. Vai ter gente ingrata nesse mundo. Tem. Mas estatisticamente, como eu disse, é estágio, pra tu ver se o cara é um cara fiel, é um cara que tu sabe que o cara é dedicado. Tu consegue ver isso daí, nas atitudes do cara do dia a dia. Né? Nos 3, 4 primeiros meses de estágio. E o estágio era barato pra gente como empresa, né? Então, fica essa dica pra ti, essa ideia. Porque você como frente da empresa, talvez fique cada vez mais difícil tu tirar tempo para se dedicar para a bancada. Haja visto que você talvez não queira, pelo menos não agora, ser o cara da bancada da tua empresa. Só que tu já enxerga essa oportunidade. Tu já viu o outro lado, o lado de cá do muro, né? Uhum. De conhecer a eletrônica e saber quanto ela é rentável, quanto tu pode ganhar dinheiro com isso, o quanto tu pode melhorar o teu serviço com o teu cliente, não deixar o teu cliente na mão. Então, esses detalhes tu já enxergou. Sim. O que eu tô percebendo é que você tá com pouco tempo para botar isso em prática, né? O que acontece? Como a nossa empresa ela não é focada na parte eletrônica, então existe uma frente de serviço em instalação e reparos no geral que toma muito tempo, né? Uhum. Eu tenho os meus técnicos assim são pessoas, eu tenho uma estima de boa competência da parte deles. Ótimo. Só que a gente como dono, você tem uma pegada diferente naquilo que você está fazendo, né? E o que acontece? Ainda, e é como você falou ali, pode ser uma falha minha, e eu até penso que seja pelo... A minha empresa, eu falo que ela é uma empresa precoce, ela é muito pouco tempo que eu tenho de refrigeração, para mim tem uma equipe. 3 Parabéns, anos, cara. Parabéns, né? verdade mesmo. Parabéns, Né? total respeito. Eu tenho... Porque isso, eu vejo pessoas com mais tempo que você, que tá só ela e um ajudante aí. Eu tenho um técnico, Lawander, aqui que ele tem 8 anos de profissão, né? E recebe proposta de diversas empresas aqui para trabalhar e não sai, ele não para de trabalhar comigo, pela metodologia, por uma série de fatores, né? Muito massa. Mas o que acontece? Isso que você falou ali na questão de fazer a coisa rodar sem você tá em cima ou tá no meio, é extremamente importante para uma empresa dar certo, né? Então, o que acontece? Hoje eu ainda não consegui fazer isso. Eu tenho total ciência que é uma debilidade da minha parte e eu procuro sanar isso. E eu digo assim, que como a minha empresa é muito jovem, um tempo muito curto, né, eu tenho que organizar muitas coisas. E isso está no meu radar de também organizar. Então, devido a esse fator, que é justamente o que você pontuou, é o que me impede um pouco de estar de frente ali fazendo serviço de bancada. Porque às vezes você tem que parar numa placa e ficar 1 hora debruçado em cima dela, né? Concentrado. Não adianta eu parar em cima de uma placa, mas pensando lá naquele... Exatamente. Então, assim, a dificuldade a barreira que eu ainda não consegui romper é justamente essa. Mas sobre essa questão que você fala sobre o estagiário, é uma coisa que resolve, pelo menos assim de cara, já resolve a minha demanda interna, né? E eu tive uma ideia, não é bem transvestido do que você falou, mas assim, é o seguinte, por falta de demanda, se você falar assim, estou reparando de graça, cara, chove. Porque assim, Lawander, quando eu comecei a instalar ar-condicionado, eu fazia muito barato. Eu fazia às vezes só pelo custo que eu tinha para mim poder aprender. Depois você vai subindo o preço, você vai melhorando até a qualidade de serviço e aumenta o valor, né? E muitas vezes, se faltar demanda para a gente na parte de reparo na eletrônica, foi coisas que passou na minha cabeça. Falei, não, traz para mim, né? Alguns reparos mesmos que eu já fiz foi nesse sentido. Para alguns colegas, falei, não, traz aqui, eu arrumo para você e eu já pego uma experiência também, né? Porque o meu medo é eu divulgar que eu faço o conserto do equipamento, mas eu não ter a capacidade, né, como empresa. Porque uma coisa é quando eu estou começando. Outra coisa é eu, como empresa, divulgar que eu faço o reparo do equipamento e não saber
trabalhar nesse sentido aí, né? Uhum. Mas para os colegas, para gerar demanda. Gerar demanda para criar experiência até mesmo para o estagiário, para a gente também, né? E nesse caso aí, fala a verdade, dá bom, né? Ó, cara, como que é isso aí? Ó, cara, eu tô começando, sei lá. Cara, tô começando a reparar que umas plaquinhas pra mim já. Se tu quiser, eu analiso isso daí pra ti. Sem compromisso nenhum. Então, tipo, é bem de boa isso aí. Isso aí. Sim. E a galera como é muito escasso, ou tem um cara que demora 20 dias, se o Cássio analisar pra mim e me entregar com uma semana, tá show de bola. Entendeu? Tipo, então, os caras, a galera que tá no segmento, você sabe muito bem disso, vê isso com muito bons olhos, né? Não tem problema não se o cara tá começando. Eu quero alguém que agilize pra mim, que me entregue mais rápido, que mexa. Eu quero que resolva a parada, né? Se tu conseguir, tá tudo bem, show de bola. Então, cara, é uma possibilidade, certo? É uma possibilidade. É como tu falou essa questão da delegação. É uma ciência, cara. É um estudo. Eu digo porque eu tô estudando sobre isso. Estudo demais sobre isso, sobre como delegar. Porque, como tu diz, a empresa que depende só da gente, aí não é uma empresa. Pô, é aquela pergunta, né? Se tu morrer, o que vai ser a tua empresa? Vai morrer também? Morre no outro dia, morre junto. Entendeu? Então, tipo, ainda a nossa empresa, beleza, é pequenininha, mas é interessante a gente estar pensando sempre se tem essa linha, né? Porque tem duas linhas que eu vejo no nosso segmento. Ou o cara, ele é autônomo de profissão, uma segunda profissão. Pô, eu quero trabalhar pra mim, ganha bem, dá pra ganhar bem, tem uma vida legal, e o cara tem só ajudante dele ali, que ele dá um salário, paga o salário do cara, pronto. E vive bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não quer dor de cabeça com funcionário, não quer dor de cabeça com nada. E tem um cara que, pô, não, eu quero ir pra outra linha, eu quero ter uma galera legal, eu quero construir uma empresa legal. Eu digo internamente que a Lautec era pra estar em cada capital do país. E só não tá por alguma coisa que eu não sei ainda, entendeu? Exato. Eu tenho essa mentalidade. Se alguma coisa der errada, olha o meu próximo funcionário aqui, ó. Olha aí. Esperando ele crescer para ensinar, né? Ele vai tomar de conta da ponta aí. Exato. Eu digo assim, Lawander, que quando alguma coisa dá errado na minha empresa, é justamente aquela questão de autorresponsabilidade. É por alguma coisa que eu não fiz certo. Porque aonde foi que eu errei? Deu errado, não é o funcionário, né? Não é o cliente, não é o clima, é alguma coisa, não está dando certo, não está encaixando, é alguma coisa que eu estou fazendo errado, né? Às vezes a gente fala sobre faturamento, será que eu não estou dando preço errado nos serviços? Teve uma vez que eu parei para analisar, eu falei, por que não está me dando lucro? O que está fazendo não entrar o dinheiro? E eu fui analisar o mercado, eu estava com o meu preço totalmente defasado de empresas. Não, eu estava trabalhando como empresa, pagando tudo quanto é tipo de imposto, mas estava cobrando como um autônomo. E aí, aqui, descobri qual que é o motivo do dinheiro não estar sobrando. Estava dando errado. Então, como você falou, se alguma coisa está dando errado, é porque tem alguma coisa que eu não sei e estou fazendo de forma contrária do certo, né? Estou fazendo de uma maneira que não dá certo. Isso tu trouxe é muito interessante, cara. Essa diferença de autônomo e empresa. Que só quem passa enxerga. Quem tá de fora ou quem ainda é autônomo não enxerga. Então é uma diferença gigantesca, cara. Quando eu tava lá na minha avó, eu não conseguia cobrar os preços em alguns serviços que eu cobro hoje. Ou pelo menos eu tinha um chororô medonho de desconto. Porque lá na minha avó passava uma informalidade gigantesca. Era um apartamento, o cara chegava lá, tinha um condomínio. Quantas vezes o cliente chegava pra mim, rapaz, eu tô aqui em frente de condomínio, aqui mesmo, de certo, descendo. Entendeu, cara? Tinha uma informalidade. Eu era autônomo, era só eu. Então, tipo, tem essa diferença. Agora o crachê tem uma empresa, tem uma recepção, tem um atendente. É outra dinâmica. A minha pegada nisso aí, eu digo assim, que ela é muito forte. Eu comecei aqui eu tenho um terreno aqui, que ele vai dar mais ou menos ali do lado, fora a questão da construção da casa, dá uns 130 metros quadrados. E aí eu fiz uma cobertura, fiz um quarto, que é onde eu tenho a intenção de fazer que é onde, na verdade, está a minha bancada, né? Ótimo. De eletrônica nesse quarto, e o restante ali é onde eu faço manutenção, limpeza, algum possível conserto, guardo as ferramentas. Só que ainda dá uma impressão, por mais que seja um ambiente reservado para aquilo, e é bem organizado, né? Dá uma impressão que é uma garagem, que você está trabalhando numa garagem, né? E aí eu fiquei, cara, mas realmente porque aquele cliente que tem dinheiro, que ele visualiza isso, e isso dá impacto, a gente tem que levar isso em consideração, né? Como você falou, isso impacta no resultado. Muitas vezes o cliente pediava, me fala onde que é a sua loja, que eu vou lá para falar, minha oficina é aqui no lugar tal, né? Aí o cliente chegava aqui, ele ficava meio assim, tal, e
às vezes passa uma informação errada, né? E ninguém tá dizendo aqui, galera, ó, isso é fases. Eu passei, né? O Cássio passou. Então são fases. Não se deixe parar por isso. Então, Vai lá, falei. Isso é muito importante que você falou, porque hoje eu tenho aquele espaço organizado, por mais que é na minha garagem, né? No terreno do lado da casa e dá uma sensação de garagem. Mas quando eu comecei, Lawander, eu tinha uma parede levantada com contrapiso e sem reboco. E não tinha cobertura. O dia que chovesse, eu não conseguia fazer nada. Ali era que nem você falou, foi uma fase. Aqui eu já estou em outra fase. Mas eu não podia deixar uma bomba de vácuo ali no ambiente que eu trabalhava, porque não tinha telhado. Se pegasse sol, dependendo do horário do dia, eu ia tomar sol a tarde inteira mexendo no ar-condicionado. Melhorei um pouquinho, né? Então a gente vai melhorando. Eu falo assim que a climatização, ela te dá essa condição de você, como você falou, se você gerir bem o seu negócio, você não ficar esbanjando, não ficar gastando dinheiro à toa, focar naquilo que você quer, ela te dá possibilidades de crescimento, né? Terminei, consegui fazer o meu ambiente de trabalho, é bem organizado, por mais que seja na garagem, é um local muito legal para trabalhar, né? Não tem todo o conforto que eu almejo, mas bacana, estou trabalhando legal. Só que o que acontece? Eu visualizei isso. Eu falei assim, eu vou pular para um salão, vou alugar um salão. E eu sou muito contra a questão do aluguel. Não gosto de pagar aluguel. Isso é uma coisa minha, particular minha, né? Não gosto de pagar aluguel. Eu falei, quer saber? O dinheiro de um aluguel, eu pago um terreno. E como muitas vezes você não precisa tanto de uma boa localização, mas sim de um bom ambiente, eu pago o melhor lugar que eu conseguir, eu construo para fazer o meu ambiente de trabalho, a minha loja, né? E eu consegui fazer isso. E um dos meus projetos, eu tenho um projeto aqui para o ano de 2021, é o barracão da empresa. E, Lawander, a coisa é tão... Olha, para você ver assim, quando você tem esse foco, parece que as coisas fluem. As portas começam a se abrir no sentido do que você planeja, né? Eu digo que isso é Deus. Você tem um sonho e você coloca a sua fé naquele sonho. E aí Deus começa a abrir as portas para você. Com certeza. Nós estamos no mês 3, né? Uhum. No final do ano, eu comecei um serviço que eu não sabia o valor que ia dar, e a coisa foi indo, a demanda do serviço foi crescendo. E eu consegui fechar uma nota nessa empresa que, devido a essa nota de faturamento, eu tô com o meu barracão, tá 300 metros quadrados, cara. Ele tá, assim, 35% concluído. Estamos aí no terceiro mês do ano, né? Então, é como você falou, a questão da fase. Eu comecei ali, a minha parede estava sem cobertura nenhuma, entendeu? Estou agora um pouquinho melhor, mas eu acredito que até o final do ano eu estou com uma puta de uma estrutura de empresa grande. E como a gente tem falado ali, o meu CNPJ tem 3 anos que foi aberto. Então, assim, isso é o que é a climatização, um pouco da paixão que a gente tem, é porque você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. A climatização, ela te dá essa possibilidade de você focar naquilo que você quer, e ela te dá a possibilidade de alcançar aquilo que você quer, né? Se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero te mandar umas fotos dessa estrutura, né? Dessa estrutura. E é total isso aí, fases. É a gente acreditar que eu tô aqui, se eu não tô legal na onde eu quero, mas isso aqui é uma fase, eu vou encaminhar para o próximo nível, né? Você só tem que saber onde você quer chegar, né, cara? Foca onde você quer chegar e vai fazendo como disse. Eu acredito muito nisso aí, cara, muito mesmo de verdade. Eu só tenho um quadro aqui em cima do meu quarto, tem um quadro e eu visualizo todo dia o que eu quero para minha vida, entendeu? E isso não significa que é simples, né? Não significa que... Trabalho pra caramba. A questão da obra ali mesmo, tivemos algum imprevisto, você perde dinheiro, você toma prejuízo, mas o que acontece? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente usa isso aí como experiência. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. O que dá certo e o que dá errado não vai fazer eu perder meu sono à noite. Deu problema com o pedreiro? Amigo, eu vou entender, vou parar e vou analisar como é que eu vou lidar com essa situação, entendeu? E não vou deixar isso aqui tirar a minha paz, né? E eu penso que isso aí a gente tem que fazer em tudo. Se está dando errado alguma coisa, eu tenho que entender como que eu vou lidar com essa situação.
Porque a forma que eu faço a minha mente focalizar, a minha mente vai fazer eu agir. Se eu fazer minha mente entender as coisas de forma errada, eu vou começar a ter úlcera, né? Eu vou começar a ter traumas com o trabalho. Eu vou começar a pensar assim, para que eu vou me esforçar se o dinheiro que eu vou pegar aqui eu vou acabar desperdiçando em determinada coisa, porque vai dar um imprevisto tal. Então, a mente da gente, a forma que a gente encara as dificuldades, elas determinam totalmente aonde eu vou chegar, né? Com certeza. E se eu não fizer isso aí, cara, como você falou, às vezes tem cara que está 10 anos, não é nem porque ele não tem vontade de crescer. Às vezes ele está 10 anos e ele não saiu, muitas vezes, de uma situação que, como é que eu posso dizer assim, para não ser interpretado errado? Às vezes ele tem 10 anos de profissão, mas ele não alcançou a meta dele, o objetivo, o sonho dele, simplesmente por ele não encarar de forma correta os percursos, né, as fases ruins que acontecem. É o que eu vejo que às vezes o cara nem sabe. O que eu percebo às vezes, cara, as pessoas que eu converso, sei lá, por algum motivo estão nessa questão, o cara ele nem sabe. Pergunta qual o caminho. Às vezes não sabia que ia chegar, às vezes ele não sabe o que é que tem que fazer para chegar onde ele quer chegar, entendeu? É como essa mentalidade de, ó, eu não fiz isso ainda por alguma coisa que eu não sei ainda, porque eu vou aprender e vou fazer essa parada acontecer, né? Porque o objetivo é esse. Então, eu acredito mais, você se compromete, você vai acontecer. Deus dá um jeito de botar as pessoas certas, os negócios corretos, os resultados certos para a coisa acontecendo. E no tempo dele, né? Não no nosso tempo. A gente vai só trabalhando e vendo as coisas acontecerem. Então é sensacional, cara. Parabéns. Parabéns pela mentalidade. Parabéns pela evolução aí. Eu tô percebendo que você é muito mais empreendedor, né? Essa mentalidade, assim, eu tomo cuidado, eu converso muito com a Yara sobre empreendedorismo. Muito, muito mesmo. Eu sou fissurado nesse assunto também. Sim, gosto muito. Quando eu me coloco na posição de professor, eu vou mais pra parte técnica da coisa, né? Entender minha função aqui é entender o que trava e destravar, né? A pessoa ir galgando os próximos níveis. Por isso eu te propus essa questão de funcionário. E não te fazer, não, cara, tem que assistir aula tal, vai lá, assiste aula tal, vai lá, assiste tudo, não sei o quê. Eu tô vendo que tua posição é muito mais de empreendedor. E o empreendedor, ele vê as oportunidades e quer dar solução para as oportunidades. Por isso que eu identifiquei em ti mais a questão de delegar até essa parte da manutenção eletrônica, né? Não que tu não tenha que saber disso, tem como tornar um profissional bem melhor, né, do que você já é, do ponto de vista que eu acho que só o fato do inverno não te dar medo, por tu conhecer o que tem ali dentro, é te tornar um profissional bem melhor, né? E pensando no ponto de vista de suprir a demanda da tua região de reparo de placas, porque assim, quando eu comecei aqui, Cássio, tinha 2 caras. Esses 2 caras eram lotados. E tem um. Esse cara tá entupido de serviço, velho. Certeza, entendeu? Então, tem uma demanda reprimida gigantesca aí. A oficina dele lá não é pequena, não. É uns 40 metros quadrados. Você não consegue andar de tanto serviço que tem lá. Pronto. Pois é. Então, tipo, tem uma oportunidade gigantesca, né? Você sabe disso, deve ter enxergado isso já. Eu acho que dá pra tu fazer delegando isso. Tu consegue talvez, no máximo 6 meses, tu tá um movimento legal. Já que tu vai montar esse galpão, tu vai ter a oportunidade de ter um espaço ali, para deixar uma pessoa lá. O projeto é já ter o ambiente da parte do climatrônico, entendeu? Isso aí é essencial, né? Sensacional, cara. Pô, Cássio, muito massa. Muito obrigado Tamo aí. seu tempo aí. Muito massa, cara. Te conhecer um pouco melhor, saber todos os seus projetos. Muito sucesso para você, tá? Legal. Parabéns pela atitude, pela mentalidade. Eu tava dizendo pra galera quando tu caiu aí que se a galera pegar esse padrão mental aí, vai destravar muitas partes aí, muitas questões do dia a dia mesmo, da empresa do cara, né? Adquirir esse padrão mental, o cara consegue evoluir demais. Muito obrigado aí. Só dando um adentro aí nesse sentido, claro que, como você falou ali, às vezes a gente cai naquele erro de principiante de achar que a gente é melhor que alguns outros, e na verdade não. É tudo uma questão de empenho, de vontade, de determinação, né, Laona? Então, o que acontece? Eu escuto muito Flávio Augusto, não sei se você deve conhecer, se você procura sobre essa área. Só há muitos anos assim mesmo. Então, e ele fala muito, tem uma mensagem que ele fala muito, que todos nós somos vendedores, né? Não adianta eu conhecer do meu produto,
eu ter um profundo conhecimento de placa inverter ou de instalação, de funcionamento do sistema de refrigeração, mas eu não saber vender ele. Então, a pessoa, quando ela quer desenvolver, ela tem que saber vender o produto dela, vender o peixe dela, né? Ela tem que saber vender, porque quando o cliente vai conversar com você, nas suas palavras, ele vai identificar, como ele não conhece tecnicamente do assunto, ele, nas suas palavras de vendedor, ele vai decidir se ele vai ter confiança em você ou não, né? Isso aí vai fazer total diferença no crescimento. Então, assim, se é que eu posso dar um conselho para alguém, eu sempre falo isso: estudem essa questão de empreendedorismo. Eu tenho muito que aprender, eu estou engateando nisso aí, né? Eu comecei, né, pouco tempo a estudar, mas o pouco tempo que eu estou estudando, eu vejo que é um ponto determinante para o meu crescimento. Não adianta, eu entendi, Lander, que não adianta eu conhecer do sistema de refrigeração se eu não saber vender o meu produto. Só para me finalizar, que eu sei que já deu o nosso horário aí, essa semana eu estava falando sobre uma empresa grande, inclusive até pioneira aqui da cidade, e são bastante grandes eles, né? E aí um dos técnicos que conhecia a história dessa empresa falou assim: olha, aquela empresa cresceu porque tinha um fulano de tal, ele falou o nome do rapaz, eu não me lembro, e esse fulano era um cara especialista em vender contrato. Ele vendia com ele numa empresa, ele saía de lá com um contrato fechado. Eu falei: olha aí a diferença. Os caras entendem de ar-condicionado, os caras são bacana, tem uma estrutura boa. Só que o que faz eles crescerem é eles chegarem numa empresa e sair de lá com um contrato fechado. Ou seja, eles têm essa questão na veia de empreender e fazer as pessoas comprar o produto dele. Então, não é só conhecimento técnico. Para você adquirir uma proporção maior, a não ser que a pessoa queira, né, como você mesmo falou, eu quero ficar como autônomo. Aí é tranquilo, 1, 2 serviços por dia, beleza. Mas quando a gente fala de empresa, eu tenho que saber vender isso, eu tenho que saber colocar isso para o meu cliente, passar essa confiança e realmente ser um vendedor, né? Isso aí vai determinar o rumo o foco e o rumo da empresa. Olha, obrigado. Para mim é uma empresa que não vende quebra, né? Empresa que não quebra. Empresa que não vende E quebra. deixem, galera, desse marco de esperança. Ah, Deus vai mandar meu serviço. Não, amanhã tem cliente, não, amanhã tem não. Tem um cliente, amanhã tem não. Mas se Deus quiser, vai aparecer. Né? Uma coisa que eu não sei se assim, talvez pode agregar para alguém, o que eu fiz justamente por questão de demanda. Eu instalo muito ar-condicionado. Agora a gente deu uma diminuída e tal, mas teve uma época, principalmente na época de calor aqui da nossa cidade, cara, é média de 8 ar, juntando todos os nossos técnicos aqui, 8 ar por dia que a gente estava instalando, né? Era essa média, às vezes era mais, às vezes era menos, mas morria nessa média, era uma loucura. A gente ficava quase doido aqui, correndo atrás das coisas, aí carro quebrava, aí já perdia mais tempo. Mas eu falei, eu parei e pensei assim, na época da chuva, o que eu vou fazer sem essa demanda? Porque na chuvarada dá uma diminuída, né? E o que eu criei de solução para isso? Se eu instalo esses ar-condicionados, daqui 6 meses, 4 meses, 5 meses, eu tenho que dar manutenção. E aí eu fui atrás de um sistema para fazer agendamento para esses clientes. Então, deu 5 meses, eu estou ligando para esse cliente, porque daí já entra na época da chuvarada, né? Vai cair a parte de instalação, só que esse cliente tem que retornar comigo para poder fazer a manutenção do ar-condicionado dele. Então, como você falou ali, eu não vou ficar esperando esse cliente me ligar, eu vou criar uma coisa para mim ir atrás e criar uma demanda para minha empresa e para os meus técnicos. Sensacional, cara. Né? Sensacional. Então, eu digo assim, se alguma coisa não está dando certo e está travada, é porque eu não estou fazendo algo. Eu vou acrescentar um detalhinho nessa tua estratégia que tu compartilhou com a gente aqui. Muito obrigado por compartilhar. Muito técnico não faz isso. Não faz isso mesmo. Eu sei porque eu estou dentro do segmento e eu vejo um bocado que não faz isso. Né? Então, o que eu vou acrescentar uma cereja do bolo aí tu dá uma garantia de 2 anos na tua instalação e só dá essa garantia de 2 anos na tua instalação se o cliente fizer contigo as higienizações semestrais. Acabou. Ninguém dá garantia de 2 anos na instalação e tu garante 4 serviços com aquele cliente ali. E é um pouquinho a mais do que tu faz aí. Então, tipo, acabou, velho. É serviço pro ano todo. Aqui, cara, os caras não enxergam aqui em Fortaleza isso, porque aqui não tem verão e inverno não. Aqui é verão o ano todo. Não tem a parte de chuva, não. Aqui
é pauleira de sol o ano todo, entendeu? Então os Sim. caras nem se ligam muito disso aí. Mas, se os caras fizerem só ligar de 6 em 6 meses, ligo pra 10. Dos 10, vai ter uns, pelo menos metade que vai querer fazer a limpeza contigo. É verdade. Sensacional, cara. Vamos adaptar isso aí, sim. Claro, para mim é um prazer estar aqui. Quando você me mandou mensagem ali, me convidando, a gente fica muito feliz porque nós temos aí a Lautec, né, e principalmente você, como referência. Como referência, não só em questão técnica, mas esse espírito de fazer as coisas acontecerem. Essa energia que você passa, ela é muito importante, cara. Ela é muito importante para quem está trabalhando e para quem quer crescer. Se torna uma referência, se torna um espelho, e a gente acaba modelando aquilo que você faz, né? Na atitude que você tem, não só como técnico, mas também como pessoa, né? Então, assim, fico muito feliz por receber esse convite, por estar aqui. Não imaginava, né? Não imaginava. Até mandei mensagem para uns meninos que trabalham comigo, que é mais chegado, falar, hoje eu vou fazer uma live nacional com o Deus da climatização na parte eletrônica. Então, assim, nós temos uma estima muito grande pelo seu trabalho e pela forma que você trabalha também, tá? Deixar isso aí registrado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Fico muito feliz pelo seu sucesso, tá? Eu tô viciado em contar histórias, então por isso que comecei contando a sua história e você, de muito coração aberto, eu acredito que inspira demais a nossa história. Eu sou católico, né? E na caminhada da igreja a gente é induzido, convidado a testemunhar. Né? E quando a gente testemunha aqui, foi o que você trouxe aqui, contando a sua história, ninguém tá mentindo, ninguém tá inventando, é só mostrando o que a gente já passou, o que a gente já viveu, e vai incentivar o cara que tá lá no começo, que tá hoje, onde a gente estava lá no passado. E de certa maneira a gente tem um pouco a agregar. A gente tá aprendendo, tá na caminhada, é árdua, tem muitos percalços, mas a gente vai passando e vai vendo que não dá pra morrer, e vai melhorando, vai aprendendo, e vai ajudando quem tá vindo aí atrás. Então, muito obrigado por compartilhar, obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado mesmo de coração. Sucesso, cara, sucesso demais. Quero ver o galpão pronto, hein? Não, vou. Vamos fazer esse acompanhamento aí. Show de bola. Tá. Valeu demais, cara. Então, até mais. Obrigado, gente. Sucesso aí. Valeu. Valeu.